afirma algo que me chamou a atenção, que a partir do verso que nós acabamos de repetir e frisar junto com a igreja, ele dizendo assim: eis que cedo venho, eis que cedo venho. E neste último capítulo, no capítulo 22, algo que me chamou a atenção, que o Senhor Jesus falando e deixou registrado, e João fez questão de escrever tudo aquilo que Jesus havia falado para ele. No capítulo 22 nós encontramos por 3 vezes, eu não estou falando de Apocalipse, eu não estou falando nos demais livros da palavra do Senhor, eu estou dizendo no capítulo 22, que foi escolhido o tema dos irmãos, nós encontramos por 3 vezes o Senhor falando a respeito da pressa sobre o seu retorno, falando a respeito de que ele viria cedo. Nós observamos no versículo 7 do capítulo 22, ele está dizendo assim: eis que cedo venho. Nós observamos no verso 12 que nós acabamos de ler, ele está dizendo assim: eis que cedo venho. E lá no verso 20 ele encerra dizendo assim: certamente cedo venho. Interessante que o Senhor afirma ele mesmo por 3 vezes nesse último capítulo, dizendo: eu venho em breve, cedo venho, certamente cedo venho. Quando nós olhamos, amados irmãos, para alguns anos atrás, e não vou muito longe, porque eu ainda bem lembro muito bem dessa época, na década de 80, na década de 90, nós observamos que se falava, se pregava muito a respeito da volta do Senhor Jesus. Se os irmãos puxar um pouquinho a memória, os irmãos vão ver que antes da virada do milênio, os irmãos vão perceber que os temas nos congressos, principalmente nas igrejas Assembleia de Deus, que pela graça do Senhor eu praticamente nascido e criado, e eu me lembro que nessa época todo congresso que ia, o tema era o mesmo sentido: ele vem, Jesus virá, Jesus voltará, esteja preparado, Jesus vai voltar, ele está vindo, ele vem. E nós vemos que o tema era uma linha só, as mensagens nos púlpitos não mudavam, porque era a mesma linha: a volta do Senhor, Jesus está voltando, se prepara, igreja, prepara para encontrar com teu Deus. E nós observamos que na década de 80 e 90 era essa linha, tanto nos temas de congresso, como também as mensagens que se era pregado, falava muito sobre a volta do Senhor Jesus. Havia uma expectativa, principalmente da igreja. Que expectativa era essa? De que o Senhor Jesus realmente ia voltar para buscar a igreja, e muitos estavam preocupados com a virada do milênio, sobre a volta do Senhor Jesus. Por que, pastor, que muitos estavam preocupados? Porque nesse tempo, os irmãos vão lembrar comigo, surgiu uma frase, e esta frase, erroneamente, se eu posso dizer, infelizmente, foi até citada em alguns púlpitos pela ignorância, por não, falta de conhecimento. Que frase é essa? A famosa frase de 1000 passará e 2000 não chegará. Muitos usavam essa frase e dizendo: olha, vai passar 1000, porque Jesus disse, porque a Bíblia diz que 1000 passará e 2000 não chegará. Estava na Bíblia, pastor? Não, e nem está na Bíblia ainda, amados irmãos. Nós sabemos que esta frase foi uma profecia de um tal médico chamado Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus. Ele que teve esta profecia, ele que teve essa visão e concernente a respeito do fim, e ele começou a colocar algumas datas falando a respeito da volta de Jesus. E isso, os irmãos, se for lembrar um pouquinho, vai ver que deu uma reviravolta, uma certa confusão sobre o milênio ter passado. Termina-se o ano de 1999, dezembro de 1999, muda-se agora para o ano de 2000. A expectativa era que um vai passar, 2 não vai chegar, e agora nós estamos no ano 16, depois de 2000, e o Senhor Jesus ainda continua dizendo: eu venho cedo, cedo venho. Mas o que é isso, amados irmãos? Passou a virada de ano, passou a década, virou o milênio, e nós vemos que houve um certo esfriamento nessa linha de mensagem. Passou-se o milênio e nós vemos que os temas começou a mudar. Passou-se o milênio e nós vemos que não era mais os congressos: ele vem, Jesus vem, esteja preparado, Jesus está voltando. Não, passou os congressos e agora foi para outras linhas. Nós vemos que as mensagens começaram a mudar.
principalmente sobre promessas, essas linhas de mensagens começaram a ser pregadas no púlpito. Pastor, mas são temas que estão errados? Não, e são temas bíblicos isso, amados irmãos. Mas o que eu quero dizer para a igreja é que a nossa maior esperança não está em ser próspero, a nossa maior esperança está na volta de Jesus. A nossa maior esperança não está em você ser sucedido aqui na terra. A maior esperança da igreja está em ter o seu nome escrito no livro da vida. A maior esperança não está em você ter uma casa, um carro, bens aqui nessa terra. A maior esperança da igreja é que Ele vem, que Ele vem, é que Ele vem, que Ele vem. Só os que acreditam jogam a mão para o céu e adorem ao Senhor porque Ele vem. Aleluia! Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Interessante. E eu gostei que algumas traduções, e se formos ver, segue a mesma linha. Algumas traduções está dizendo, logo vem, eis que presto vem. Mas a minha tradução que eu vi aqui está dizendo, eis que cedo vem. E eu observei que o tema escolhido, a mesma tradução, está escrito em cada camiseta, eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Por que essa pressa? Quando nós vemos Jesus falando assim, eis que cedo vem, dá a entender de uma certa pressa, dá a entender que ele vou dizer o verbo presente, ele está com pressa de voltar, de buscar logo a sua igreja, de buscar logo o seu povo. Mas espera aí, pastor, eis que cedo veio, está bonito esse tema. Só que, pastor, eu como leitor da Bíblia, eu li em Mateus no capítulo 24, verso 14, que tem um verso ali que traz uma certa confusão na nossa mente e em muitos corações. Para mim esse versículo também trazia muita confusão, e eu ficava indagando e perguntando como poderia se cumprir. Eu sei que se o Senhor quisesse cumprir, Ele cumpria, Ele tem todo o poder. Mas eu ficava questionando a respeito desse verso. Se Jesus por um lado está dizendo, eis que cedo vem, eu estou com pressa, eu tenho pressa, eu vou voltar logo. Mateus capítulo 24, verso 14, o que diz, pastor? Diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, como testemunha, então virá o fim. Aleluia. Espera aí. Aí eu vi em púlpito sendo pregado que enquanto numa chamada para missão, numa chamada para missionários, enquanto o evangelho não for pregado em toda a parte da terra, porque a Bíblia diz aqui, e quem está falando aqui foi o próprio Jesus. Foi Jesus quem disse isso, enquanto o evangelho do reino não for pregado em todo o mundo, só depois vai vir o fim. E aí traz uma certa confusão. Peraí, se ele está com essa pressa, eis que cedo vem, eu estou voltando, anda logo, eu vou buscar o meu povo, se prepara, eu estou voltando. Por outro lado, nós vemos o verso 14, Jesus mesmo dizendo, enquanto o evangelho do reino não for pregado, não virá o fim. E aí? E aí, Jorge, o tema que você escolheu, e aí? E aí? E agora? E agora? E aí? Foi o tema que vocês escolheram. E segundo algumas interpretações, esse texto nos deixa confuso mesmo. Esse versículo nos deixa confuso, porque eu já ouvi em muitos púlpitos sendo pregado dessa forma. Vamos fazer o ide de Jesus, porque senão, Mateus 24, 14, Jesus não vai voltar, Ele vai demorar, vocês estão tardando, vocês querem que Jesus volte lá? Eu quero, então vai pregar, então anuncia, então sai anunciando. Deixa eu dizer algo para você, o Evangelho não vai ser pregado inteiro ainda, vai ter pessoas que não vai ter oportunidade de ouvir o Evangelho, e Jesus vai voltar a buscar a igreja do mesmo jeito. Mas peraí, pastor, não vai dar tempo de algumas pessoas ouvir o Evangelho, e Jesus vai voltar a buscar a igreja do mesmo jeito. Por quê? Ele está com pressa. Eis que cedo veio, eis que cedo veio. Ele está com pressa, eis que cedo veio. Peraí, mas foi o próprio Jesus quem falou, Mateus 24, 14, enquanto o Evangelho do reino não ser pregado, não virá o fim. E aí, para confundir mais um pouquinho a nossa mente, vamos para alguns países. A China
preparando para o tema daqui, e aí é onde você vai cavar um pouquinho mais. Eu gostava, tem um evangelista lá no campo de Cruzeiro, e às vezes quando ele ia pregar, ele usava uma expressão, e eu gostava dessa expressão dele. Ele dizia assim, numa forma de simplicidade dele, e ele estava dizendo assim: olha, o poço, que é a palavra, ele é muito fundo, irmãos, mas a minha corda é tão curta, viu? Eu queria poder tirar mais água para vocês, eu queria trazer mais água aqui para vocês essa noite, mas a minha corda é muito curta. E ali aquele sentido que ele levava a palavra, nós todos entendíamos que se você for aprofundar na palavra, ela tem riquezas que sacia, que nos alimenta, que nos enche. Aleluia! Como é gostoso você ouvir e meditar na palavra do Senhor, porque ela dá vida, porque ela renova, porque ela te levanta, porque ela te restaura. É a palavra de Deus, ela cura. Oh glória, é a palavra do Senhor. E aí nós observamos então, amados irmãos, eu fui pesquisar, como eu disse, e aí eu fui ver entre os países mais populosos do mundo, qual que é o ranking? A China, você sabe disso, com 1 bilhão e 400 bilhões de habitantes. Meu Deus, a China com 1 bilhão e 400 bilhões de habitantes é considerado o maior país da Ásia Oriental. Agora escute só algo aqui, foi os últimos dados, última estatística. Desses 1 bilhão e 400 bilhões de habitantes, somente 2% são evangelizados. Somente 2% são evangelizados. Numa conta que eu estava fazendo lá, sobrou 700 milhões na China, que ainda estão para ser alcançados. Aí eu pergunto, eis que cedo vem, Jesus está com uma pressa de voltar. Eu pergunto, vai ter que esperar esses 700 milhões lá na China, só a China está falando, ser alcançado? Mas peraí, pastor, o versículo 14 de Mateus, capítulo 24, fala isso. Vamos mais um pouquinho, amados irmãos. Os países do mundo, como os países árabes, que são 53 nações islâmicas. Quantas nações? 53. Quantas nações? 53. 53 nações islâmicas. Sabe qual que é o Deus deles? Não é o Jeová, Rafá, Jiré, que nós adoramos. Sabe qual que é o Deus deles? É Alá. Sabe qual é o Messias dele? Não é Jesus, que nós estamos aqui, ele está nesse... Quem está sentindo Jesus aqui neste culto? O Messias deles não é esse Jesus que você está sentindo aqui, não. O Messias deles se chama Maomé. Sabe qual é a Bíblia deles? Não é a Sagrada Escritura que nós temos do Gênesis ao Apocalipse, que foi inspirada pelo Espírito Santo, que nós temos como manual, como regra de fé. Não! Sabe qual é a Bíblia deles? É o Alcorão, escrita por Maomé. E aí nós vemos, amados irmãos, que são países também comunistas, como a China que eu acabei de falar, a Cuba, países budistas, o hinduísmo, os hindus, entra toda essa nação que não conhece a Jesus. E se for somar, amados irmãos, vamos ver que tem um bom bocado de que não conhece a Jesus, que não ouviram o Evangelho e estão com o coração fechado para poder ouvir a palavra do Senhor. Mas espera aí, pastor, agora se nós ficarmos em Mateus capítulo 24, verso 14, enquanto o Evangelho do Reino não for pregado em todo o mundo e em todas as nações por testemunha, não virá o fim. Jesus vai demorar, pastor, agora o senhor me desanimou. O jovem já até falou, não, eu vou mudar a camiseta, amanhã, domingo, nós não vai vir mais com essa camiseta, porque vai ter que mudar o tema. Você até desanimou. Ei, Jesus disse que voltaria cedo. Jesus continua afirmando, eis que cedo vem, eu estou com pressa, certamente cedo vem, eu tenho pressa. Jesus ainda continua afirmando que Ele volta. Então explica, pastor, eu explico para você com toda facilidade. Este versículo do capítulo 24, verso 14 de Mateus, ele fala o Evangelho do Reino. E nós não estamos no Evangelho do Reino, nós estamos no Evangelho da graça. Nós estamos no tempo da graça. Por quê, pastor? Deus trabalha com ordem. Deus não é igual eu e você, desorganizado. Porque se for olhar para nós, né? Meu Deus, se for para ir na nossa casa, no nosso quarto, tem alguns jovens aí
que se for para entrar no quarto, depois que ele acaba de se arrumar para vir no culto, eu acho que fica meio difícil, né? É roupa para um lado, guarda-roupa tudo revirado, vamos deixar quieto, vamos deixar isso para um outro assunto, né? Mas Deus não é dessa forma, Deus não é desorganizado, Deus, Ele trabalha com ordem, Ele coordena todas as coisas com perfeição, tudo que Ele faz é com perfeição. Quando olhamos para a criação, Ele não fez com ordem. No primeiro dia Ele criou, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, sexto dia, sétimo dia, agora eu vou descansar. E Ele viu que tudo que Ele fez era bom, tudo que Ele criou era bom, porque Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com perfeição. Pastor, de que jeito nós observamos isso? Tem uma forma, tem um estudo que alguns estudiosos tiraram na palavra do Senhor, comparando os tempos na Bíblia, comparando os tempos na Bíblia com dispensação. E alguns que se aproximam mais nos traz que foram 7 dispensações. Quantas dispensações? 7. Quantas dispensações? A primeira dispensação, a dispensação da inocência. A segunda dispensação, a dispensação da consciência. A terceira, a do governo humano. A quarta, a dispensação patriarcal. A quinta, a dispensação da lei. A sexta, a dispensação da graça. Quando começou a dispensação da graça, pastor? A dispensação da graça começou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus disse: está tudo consumado, entregou a sua vida na cruz do Calvário, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e ao subir ao céu Ele fez uma promessa mais uma vez: eu vou voltar, e eu vou buscar vocês, para que onde vocês, eu esteja, vós estejais também. A partir daí nós começamos a viver no tempo da graça, nós estamos no período da graça, na dispensação da graça, pastor. O que é graça, pastor? Fala para mim a respeito de graça. Graça, amados irmãos, é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Isso é graça, Deus nos dando aquilo que não merecemos. Só que você não pode confundir graça com misericórdia. Por quê? Porque os sentidos, parece que você vai dizer a mesma coisa e não é. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Explica, pastor, eu vou explicar. Graça, o Senhor nos dá aquilo que não merecemos. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia estar com esse microfone aqui na mão, eu não merecia isso, mas Jesus me pegou, me lavou com sangue, me deu um banho, tirou as minhas imperfeições, tirou as ferpas que eu tinha. Ele moldou, Ele trabalhou, ainda está trabalhando em mim. Ele fez com que eu colocasse um terno como esse, e falou: a partir de hoje você vai sentar com o príncipe, a partir de hoje